Olá, e hoje o assunto é medo de dentista. Quem é que tem medo de dentista? Muitas pessoas têm medo de dentista, muitos adultos têm medo de dentista e as crianças também. E por que isso acontece? Hoje, quem vai responder essas perguntas e tirar essas dúvidas é a doutora Amanda, que é especialista em odontopediatria. Então, o medo é uma coisa muito comum, né? O medo é uma reação comum do nosso dia a dia, né? Como se fosse uma proteção. Então, mas existem dois tipos de medo. Aquele medo de uma experiência que eu já passei no passado, então eu passei por algum momento ruim e essa experiência me gera um medo, ou por algo que eu ouvi falar. Então, muitas vezes, né, tanto para crianças quanto para adultos, o medo vem dessas situações, ou porque eu já passei por uma experiência ruim, ou porque eu ouvi falar. Então, muitas mães passaram por experiências ruins no passado em relação ao dentista, e aí acabam transferindo esse medo para as crianças. Então, geralmente, as mães já chegam na consulta: ai, doutora, eu morro de medo de dentista. Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa, como que vai ser a consulta do meu filho? Então, a primeira dica é: não fale sobre os seus medos, não transfira a sua ansiedade para a criança, né? A experiência que você teve foi a sua experiência, que vai ser totalmente diferente da experiência que o seu filho vai ter. E o outro ponto, a outra dica é: leve o mais cedo possível a criança para o dentista, para o odontopediatra, que é o dentista especialista em crianças, que tem a capacidade técnica, científica e psicológica de abordar essa criança, de abordar esse medo, né? Então, todo o consultório é enfeitado, é colorido, a gente se veste de maneira diferente, então a gente trata a criança também de maneira diferente. Da mesma forma que se leva a criança no pediatra e não no clínico geral, deve ser estabelecida essa diferença. O odontopediatra realmente é o dentista especialista nessa área e ela, como ela mesma disse, e o dentista, esse dentista tem realmente a capacidade técnica para poder fazer um tratamento diferenciado, lúdico, não só se vestir com roupas mais adequadas, roupas mais enfeitadas. É uma grande diferença. Quem já teve a experiência de levar seu filho no odontopediatra sabe exatamente do que eu estou falando. E como que é o tratamento com o odontopediatra? O que o odontopediatra faz de diferente para que essa criança não tenha uma experiência negativa? Então, o tratamento com as crianças é totalmente diferente de um adulto, totalmente diferente. E esse atendimento começa na sala de espera, né? A gente vai receber a criança, a gente vai brincar, né? A gente vai fazer toda uma abordagem psicológica. Então, a gente vai começar com essa criança, conversar, mostrar. A gente tem várias técnicas para condicionar, né? A gente chama de condicionar a criança, para ela se acostumar, para ela conhecer o consultório. Então, tudo tem nome diferente, né? A gente coloca nomes diferentes nas coisas, nos instrumentais. Então, a seringa que sai água, que sai ar, a gente chama de chuveiro, a gente chama de ventilador. Então, existem nomes diferentes que a gente coloca nos instrumentais. A maneira como a gente vai começar o tratamento também vai ser respeitado esse medo da criança. Se a criança tem muito medo, muito receio, a gente vai fazer a dessensibilização, né, fazendo o tratamento aos poucos. Nunca a gente vai invadir o espaço da criança. Então, sempre vai ser de acordo com o desenvolvimento dela. Então, toda a consulta é voltada para a faixa etária, né? A maneira de falar também. Então, a maneira como a gente fala com as crianças, com os bebês, é diferente que a gente fala com as crianças maiores, de 10, né, 9, 10 anos. É diferente. O jeito que a gente aborda essa criança que é um bebê é totalmente diferente de uma criança maior. Então, tudo vai ser adaptado de acordo com cada faixa etária. Olha só, viu só?
as grandes diferenças? Se você gostou desse vídeo, mostra para todo mundo que você acha que vai ajudar. Faça sua inscrição na nossa página do YouTube, deixe seu like e acione o sininho para não perder o nosso próximo vídeo. E até a próxima!